Beleza, querida? Seguimos falando de direito de propriedade. Vamos falar agora a respeito de um direito muito bacana, cai um monte de prova, que é a requisição administrativa. Vamos para o slide. Diz assim, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vamos entender o que é esse tal aí de requisição administrativa. A requisição administrativa é a requisição do uso temporário da propriedade de um particular. Então, o Estado, a administração pública, numa situação de iminente perigo público, ou seja, o perigo público está para acontecer, ela fala assim, ei, me passa aqui sua propriedade que eu preciso usar. Então, aí a administração usa a propriedade em caráter temporário, depois devolve para o particular. Veja que, nesse caso, só haverá indenização depois do uso da propriedade e só se do uso gerar um dano. Então, a cessão do direito de uso, a administração vai lá e fala assim, me dá que eu preciso usar, é gratuito. Só vai ter direito à indenização se, ao se utilizar da propriedade, o Estado, ali, a autoridade se utilizou dele, gerar algum tipo de dano. Então vamos visualizar aqui uma situação, né, mais pitoresca, assim, para você nunca mais esquecer. Imagine um policial militar. Policial militar, ele tá lá fazendo, né, a patrulha, né, a ronda dele lá e tal, e de repente ele vê um maloqueiro ali, um bandidinho, assaltando alguém. E ele viu o cara assaltando alguém, ele, meu Deus, como assim, assaltando, tal. E esse cara sai correndo. Sai correndo, porque bandido corre, né? A gente sabe que não corre pouco. Aí o policial olha para aquela correria e ele fala assim, meu Deus do céu, não vou conseguir pegar esse piá aqui, esse menino, né, na corrida. Preciso de alguma coisa. Nisso ele olha, eles estão sem carro ali, sem a viatura ali, não sei o quê. Nisso tá passando você com a sua bis. Eita, que a bis é econômica, não é coisa fina, coisa querida. Você tá passando com a sua bis. Com a sua bis. Aí nisso a polícia para na sua frente e fala assim, requisição administrativa, preciso do seu veículo e tal. Você nisso sai e fala assim, senhor, banjo do direito constitucional, pode levar a autoridade, iminente perigo público. A polícia pega a sua motinha e sai lá. Claro que não vai conseguir pegar o bandido, por quê? Pegou a moto errada, né? Porque a bis não vai dar conta, né? Sofrendo ali no e não vai pra frente. Enfim, não conseguiu pegar o bandido, porque, né, foi pegar logo uma bis. Pois é, aí nesse caso, a polícia não conseguiu pegar e tal, e poxa vida, que pena. Isso, a polícia vai lá e fala assim, nossa, pegar uma motinha do cara lá, né, e tal, que dó. Não, vamos ajeitar aqui pra ele. Bate uma água no posto, ora, passa no posto, bate uma água, enche o tanque, enche o tanque, a perseguição foi ferrenha, enche o tanque, coloca lá o quê? Vintão, porque vintão enche o tanque da bis, louco, claro que enche o tanque da bis, não sei hoje em dia, mas olha, vintão já encheu na vida aí o tanque de uma bis, que eu tenho certeza, né? Chega lá, bota vintão, nem que derrame aqui nessa bis, aí enche o tanque, volta lá, devolve, agradece, fala muito obrigado, senhor, tal. Vai ter direito à indenização? Pensando só no que eu te falei aqui? Claro que não, que dano? Ô, louco, passou a água na bis, rapaz. Encheu o tanque, não tem dano nenhum, não tem indenização. Agora, tá lá na perseguição. Nisso o bandido se manda no matagal, entra nos negócios, nos lugares esquisitos, e nisso o cara entra com a motinho e quebra retrovisor, e o policial fica bem louco e joga a bis pro lado, e sai na picada atrás, sai correndo atrás, e mói tudo a bis. Ô, louco. Aí teve um dano, aí necessariamente haverá direito à indenização. O que é bem importante, a cessão do uso é gratuita. É sua obrigação, é seu dever ceder à administração
o uso da propriedade. Aqui, novamente, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas a Constituição assegura a indenização, mas ela só vai acontecer depois, de forma ulterior, é assim que diz a Conste, se e apenas tiver dano. Veja que não há dano presumido aqui. Ah, não, mas se pegou, já tem dano. Não é se pegou, tem dano. Não é se pegou, tem dano, não. Tem que necessariamente acontecer um dano para que ocorra a indenização, ok? E a gente pode, então, esmiuçar isso aqui, desmembrar essa requisição da seguinte forma. Olha lá, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, a requisição administrativa, ela se dá através da ocupação ou uso temporário da propriedade. Temporário. Veja que aqui, ó, não haverá perda da propriedade. Por isso você não pode confundir com desapropriação. Lembra que na desapropriação o Estado vai lá e toma, aquilo deixa de ser da propriedade particular, passa a ser propriedade pública. Aqui não. Aqui a administração, o Estado ele fala assim, ei, me empresta. Lá ele fala assim, ei, me dá. Né, que eu vou pagar para você ali, em regra, né, na indenização prévia e justa e em dinheiro. E aqui ele fala assim, não, me empresta que eu preciso usar. Então, a requisição, ela se dá através do uso, ocupação daquele bem de forma temporária. E ele vai durar quanto tempo, professor? Tem um prazo, alguma coisa? Não, ele vai durar o uso enquanto durar o perigo. Então, o uso ocorre enquanto durar o perigo, né? O perigo iminente. Ok? Bem importante, não há perda da propriedade. Da propriedade. Legal. Essa requisição, ela pode ser tanto de bens quanto de serviços. Olha que interessante isso aqui. Eu posso ter requisição de bens e serviços. Aliás, nessa época de pandemia, nós vimos isso aqui acontecer. Não sei se você viu, acompanhou nos noticiários, que o Estado requisitou, por exemplo, leitos de hospitais particulares. Ele falou, ó, eu vou precisar usar os leitos de vocês aí, mesmo sendo particulares, para atender quem tiver necessitado. Então, nesse caso, o que o Estado, o que ele fez? Eu tenho a iminência de um perigo público, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, o Estado falou, ó, me dá aí que eu vou usar esses leitos, né, esses negócios que eu preciso para atender aqui o interesse público. Isso é uma requisição administrativa. Será que se poderia requisitar, por exemplo, serviços de pessoas? Claro que sim. Não sei se você viu também, há um tempo atrás, estava se falando, né, o Ministério da Saúde queria requisitar aqui o serviço de veterinários ou, né, do pessoal aí da área da saúde para ajudar e auxiliar aí o pessoal da área da saúde atendendo no SUS. Então, os veterinários iriam ser requisitados, parece que inclusive estava rolando de novo, isso aí, a requisição dos serviços deles para atender junto ao SUS nessa época. Isso é um exemplo de requisição administrativa. Ok? Não adianta falar, ah, não vou e não sei o que, tal. É requisição administrativa, tá? Então, bens ou serviços. Essa requisição só se justifica, evidentemente, quando eu tenho uma situação de iminente perigo público. Então, iminente é aquele, né, que está para acontecer, está na iminência, às vésperas de acontecer. Não vai confundir iminente com eminente. Iminente está para acontecer, na iminência, vai acontecer. Eminente é aquele título, né, da vossa eminência. Nada a ver, né, mas só tô avisando, né. Vai que você tá lá escrevendo, sei lá, a redação, uma discursiva, aí você manda lá, tem a requisição, né, que ocorre no eminente perigo público. Não, é eminente, é no caso de iminente e perigo público, beleza? Vai que, né, Deus o livre aí. Lembra que é uma medida? É uma medida direta e autoexecutória.
e se dá de forma compulsória. Então, como eu disse, aqui, para requisitar o uso e para você ceder, não precisa de ordem judicial, não precisa de, sei lá, qualquer outra coisa, formalidade. É assim, moço, estou precisando aqui, ó, manda para cá. É uma medida direta, autoexecutória e compulsória da administração pública, da autoridade competente, ok? Veja que, como eu disse, vou repetir aqui, a cessão ela é gratuita. Só se falando em indenização posterior. E no caso de dano, se houver dano. E o que vai ser indenizado é o valor especificamente do dano, tá? A requisição de bens e serviços, vou completar aqui, ó, ela pode ser civil ou militar. A requisição de serviço militar, ela acontece, por exemplo, na vigência do estado de sítio. Vou colocar aqui artigo 139 da Constituição Federal, inciso 6.7, inciso 7º da Constituição. Então, requisição civil, o que está acontecendo agora na época da pandemia, né? Então, requisitou, precisou do bem ali, né, do serviço, requisição administrativa de caráter civil. Ah, estamos numa situação, por exemplo, de estado de sítio, aí eu posso ter uma requisição de natureza militar, ok? Então, revisando tudo aqui da requisição administrativa, ocupação ou uso temporário da propriedade. E vai durar esse temporário aqui enquanto tiver situação de iminente perigo, de perigo acontecendo. Não haverá perda da propriedade. É um empréstimo aqui que está sendo feito. Ela vai poder ser feita de bens ou de serviços, né, como serviço de médicos, veterinários, que a gente viu aí em época de pandemia. Pode ser civil, tempo de paz, ou militar, por exemplo, na vigência de uma situação de estado de sítio. Ocorre apenas no iminente perigo público, esse é o requisito principal, tem que ter iminente perigo público e é uma medida direta, autoexecutória, não depende de ordem judicial, ato formal anterior, e ela se dá de forma compulsória. Tem que cumprir. A cessão de uso gratuita, só a indenização de forma posterior e se tiver dano, ok? E eu quero fazer aqui uma divisão entre requisição administrativa e desapropriação. Se tem questão boa de prova sobre esse tema, ela vai comparar a requisição administrativa com a desapropriação. Ah, professora, mas é evidente que são diferentes. Pois é, meu amor. Mas às vezes na hora da prova, dá um negócio esquisito, a gente fica meio bobão, a gente às vezes acaba errando umas coisas simples, né? Então por isso que eu tinha feito essa tabelinha aqui para você não errar mais. Vamos lá. A requisição tem o uso da propriedade. Não é isso? Estou usando. Enquanto que na desapropriação ocorre a aquisição da propriedade. Aqui na requisição, o uso ele é temporário, quando tiver iminente perigo público. Aqui na desapropriação, ele é permanente. Tomou, a administração virou a proprietária daquele bem lá. Aqui ele é compulsório, na hora, autoexecução direta. A desapropriação depende de procedimento. Lembra? A desapropriação, em regra, ela depende de um procedimento administrativo. Então, vai ter que ter um processo, não sei o quê, tal, para, ao final, culminar com um ato de desapropriação, ok? Enquanto que na requisição não, ei, me dá a motinha aí que eu tô precisando agora, compulsório, cessão direta, imediata ali. Aqui a indenização só vai acontecer posteriormente e se tiver dano. Enquanto que a indenização aqui, ela vai ser anterior, ela vai ser de forma prévia e em dinheiro, em regra. Você entendeu aqui? Muito bem. Então, fechamos aqui, né, a parte de requisição administrativa desse tópico de direito de propriedade. Espero que você tenha gostado e até a próxima.